Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma live do Departamento de Doutrina da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui amigos convidados, né, para tratar de um tema bastante interessante. É um tema que exige reflexão, exige ponderação, não só aos dirigentes do movimento espírita, mas a todos aqueles que se dizem espíritas. Afinal de contas, a gente vai ver que o tema de hoje tem tudo a ver com aquilo que nós temos enquanto reflexão daquilo que é ou não adequado, né, para nós chamarmos de espiritismo na sua coerência. E para isso, vamos aqui apresentar a nossa temática, né? O tema central, a prudência doutrinária perante obras mediúnicas. E para discutir esse assunto, eu vou convidar, em ordem alfabética, trazendo primeiro o nosso amigo que está... ele vai falar onde ele está. Ele está no exterior, né? Ele está em algumas horas antes de nós. Bem-vindo, Alexandre. Seja você o nosso convidado internacional de hoje. Obrigado, Marco. Bom dia a todos. Eu estou em Pasadena, na Califórnia. Estou terminando um estágio sabático aqui de pesquisa. Já estou retornando ao Brasil. Perfeito. Então, que horas são aí agora? Agora são 10 horas da manhã. 10 da manhã. Então, bom dia para você, né? Boa tarde para os amigos aqui. Bom dia para você. Alexandre, obrigado aí pela participação, seja muito bem-vindo. Na sequência, eu vou chamar agora André Laporte. Andréia, como vai você? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia para o Alê. Bom dia. E muito bom estar aqui. Estou em Olambra. Eu também. Muito bem. A Andréa, que vai participar conosco aqui, ela vai depois se apresentar com mais detalhes, coordenadora de cursos, né, sobre mediunidade há bastante tempo. O Alexandre não comentou, mas também já destacando aqui, o Alexandre é o nosso assessor de ciência e pesquisa da USE, e a Andréa também contribui no departamento de doutrina da USE e também participa da USE Regional de Campinas, né? Então, seja muito bem-vinda. E agora o nosso próximo convidado, diretamente do Rio de Janeiro, vamos trazer ele, aí está, Arthur Azevedo. Arthur, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia e boa tarde a todos. Uma satisfação estarmos aqui novamente, né, entre confrades tão devotados aí a uma responsável divulgação doutrinária. Um prazer muito grande. Obrigado, Arthur. Arthur também um dedicado trabalhador da doutrina espírita. Tem um canal no YouTube, né? Depois eu vou pedir para que ele comente um pouquinho também do canal que ele faz. Um serviço muito interessante, né? Para trazer reflexões sobre a temática espírita, mas muito a ver com o que nós também estamos conversando hoje. Ele é escritor, já tem alguns livros, né? Que também aborda esse esclarecimento sobre aquilo que poderia ser mito, lenda, que alguns divulgam até dentro do espiritismo, né? Então, mais uma vez, muito bem-vindo, Arthur. E o nosso último também, tão importante quanto convidado, vamos trazer Silvio Costa. Silvio, hoje ele está em São Paulo, mas o Silvio é que nem o Alexandre também, fica viajando aí, mas a gente conseguiu capturar o Silvio para participar da nossa live de hoje. Bem-vindo, Silvio. Silvio fala hoje, né, de São Paulo, foi diretor do departamento de mediunidade na gestão anterior, né, da USE, tem muita experiência também sobre essa temática mediúnica e vai ser um convidado, tenho certeza, aqui de grande relevância para a nossa participação. Silvio, bem-vindo. Pessoal, ótimo amanhã, boa tarde e boa noite para quem for assistir depois, né, a gravação. Marco, quero agradecer pela oportunidade, por essa possibilidade dessas reflexões que nós vamos ter nessa tarde aqui e que eu posso contribuir com o que a gente já vivenciou por aí, né? E eu tenho certeza que eu vou aprender muito com todo mundo também. Obrigado. Muito bom, muito bom. E a gente vai ter como abertura uma questão central, mas antes também quero dizer aqui que estamos muito felizes de ter já algumas pessoas no nosso chat, né, se manifestando, trazendo aí reflexões sobre da onde falam também. Então, eu vou citar alguns aqui. A Fernanda Linhares está mandando um abraço para todos,
diretamente de Floripa, Florianópolis, né? Bonita cidade. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda aqui conosco. Temos a USA Intermunicipal de Mauá, e agora é um mistério, né? Que pode ser vários colegas que são de Mauá. Então, por favor, escreva aí o nome, para a gente não dizer alguém que não seja, né? Mas temos vários amigos em Mauá. Que bom que a Nilzeli está aqui. Nilzeli, que satisfação ter você aqui. Nilzeli é uma grande trabalhadora aqui também da USE, né? Nilzeli, seja muito bem-vinda, participe com toda a vontade aqui, tá? Para a nossa live. Temos a Márcia Cunha, de Ourinhos. Ourinhos, seja muito bem-vinda, Márcia. O nosso amigo de Jundiaí, José Beck, que é o presidente atual da USE, Intermunicipal de Jundiaí. Seja muito bem-vindo, Beck, uma pessoa muito agradável também. Temos o Cláudio Humberto Duarte Barbosa, de Belém, lá em Pará. Cláudio, grande alegria de ter você aqui. Temos a Shirley. Shirley, como vai você? Se eu não me engano, Shirley, você é de Poços de Caldas, né? Mas confirma aí, de Minas Gerais. Mas eu acho que a Shirley fala de Poços de Caldas. Olá, Shirley. Temos também a Cida de Olambra, a nossa colega Cida. Cida, muito prazer em ter você aqui. Isso, Poços de Caldas, perfeito. Maria José está aqui conosco. Maria José, seja muito bem-vinda. A nossa amiga Paula, esposa do nosso amigo Norberto. Paula, muito bem-vinda você também, falando diretamente do bairro de Tatuapé, em São Paulo. Temos a Kátia Pelle também aqui participando. Se eu não me engano, Kátia fala do Ipiranga, do bairro do Ipiranga, tá? Em São Paulo também. Aqui da Intermunicipal de Mauá, a Beth, a Juliana e o Ângelo, os três participando de uma vez só. Muito bem-vindos. Luciano, de Brasília, muito bem, Luciano, seja bem-vindo. Nosso amigo Zé Roberto, que também faz parte do nosso departamento de doutrina, ele fala diretamente de Lins. Olá, Zé Roberto, grande alegria ter você aqui. Temos também a Lenil, nossa amiga Lenil, aqui de Olambra também, né? Lenil, grande alegria de ter você aqui. E a Fernanda disse que a Shirley e o Luciano... está falando com os dois, né? Muito bem. Então, sejam muito bem-vindos. Depois, quando a turma vai chegando, a gente vai colocando aqui depois. Serão muito bem recebidos e sintam-se à vontade, se der tempo, né? Porque a nossa live ela tem bastante gente, mas se der tempo, a gente vai procurar interagir com os nossos amigos aqui no chat também, tá bom? Para uma primeira questão geral, eu vou pedir para que depois cada um comente rapidamente sobre a nossa fala. Eu vou perguntar para todos, né? O que vocês entendem que seria prudência doutrinária, não só no conceito teórico, mas na prática, né? Como é que a gente pode entender o que seria prudência doutrinária, que é uma palavra que pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia assim. Então, eu vou iniciar com o nosso amigo Alexandre, às 10 horas da manhã. Lá. Alexandre, o que é prudência doutrinária? Vamos lá, então. 10 horas 9 minutos aqui em Pasadena, Califórnia. Vamos lá. Prudência doutrinária. Pois assim, se a gente for filosofar, entrar em todos os conceitos, a gente não sai dessa primeira questão. Prudência é algo assim que a gente sabe da nossa vida, que é uma atitude importante para a gente evitar consequências ruins. E quando que a gente age com prudência? Quando a gente não conhece aquilo que a gente ou pretende fazer, ou pretende ir, ou pretende, enfim, começar. Então, a gente age com prudência. E o que é agir com prudência? É buscar, primeiro, todo o conhecimento que a gente puder ter do assunto, da novidade, do projeto de vida, enfim, do que quer que a gente venha fazer. E, na medida que a gente vai descobrindo e vai tendo certeza da validade daquilo que a gente pretende fazer, estudar, trabalhar e construir, etc., ou a aventura que a gente quiser entrar nela, na medida que a gente já aprende e percebe o que é seguro e o que não é, a gente vai trilhando passos dentro desse caminho. O adjetivo doutrinária se refere a alguma doutrina, e no nosso caso aqui a gente está falando de espiritismo, de doutrina espírita. Então, prudência doutrinária tem a ver com
a gente ter o conhecimento daquilo que a gente pretende fazer, ler, enfim, qualquer atividade que a gente vai iniciar ou continuar ou entrar, desde algo simples como a exposição aqui de uma live, de uma palestra, até atividades práticas mediúnicas. A prudência doutrinária é a gente realizar essas coisas com total certeza de que aquilo que eu pretendo obter, eu tenho uma ideia muito boa, a gente tem uma ideia muito boa de consequências. A segunda parte da pergunta é como institucionalizar isso. Assim, não vou alongar muito, né, porque para dar palavra até para os colegas, mas se prudência requer conhecimento, então a maneira mais importante que as instituições devem fazer para incentivar isso é ensinar a doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita com fidelidade. Kardec, né? Comece pelo começo, mas continue também, porque é o fundamento, a gente pode desenvolver depois. Deixa eu passar para os meus colegas para eles. Perfeito. Perfeito, Alexandre. Você já traz aí elementos importantes para a gente depois trazer isso na prática, né? Obrigado, Alexandre. Andréia, o que é prudência doutrinária na sua perspectiva? O Alexandre já deu várias dicas aí, né? Já, o Alexandre já falou bastante. Primeiro, boa tarde, pessoal. Muito feliz em ver tanta gente querida e conhecida aqui acompanhando. Bom, quando a gente pensa em prudência, penso eu que estamos falando de ponderação, de cuidado, de sensatez, de análise. Quando a gente pensa na ponderação, a gente pensa em reflexão, em meditar aquilo que está sendo feito. Quando você pergunta, Marcos, como a gente poderia trabalhar e pensar em prudência doutrinária individualmente, eu acredito que estamos falando de doutrina espírita. Então, é estudar a doutrina espírita, não é ler a doutrina espírita e pronto, já sou conhecedor de tudo. É estudar e ter aquele estudo contínuo, né, constante, que Kardec recomendou. Quando a gente pensa em como levar isso individualmente e para as casas espíritas, eu acredito que, para nós, o que seria prudente seria praticar aquilo que nós entendemos da teoria. Né? Para nós, seria realmente efetivar aquilo na prática, aquilo que nós estamos aprendendo, lendo, tentando incorporar isso em nossas vidas. E, institucionalmente, se nós trabalhamos numa casa espírita, se nós estamos à frente de cursos, e com a função ali de orientar pessoas a respeito da doutrina espírita, a prudência é se manter sempre fiel às falas e às informações dos espíritos de Kardec. Então, eu acho que a prudência seria esse cuidado, né? Esse refletir, mas nunca fugindo ali do que as obras de Kardec trazem para nós. Perfeito, obrigado, Andréia. Já temos colegas já no chat também nos ajudando aqui nessa reflexão, mas antes também quero dizer que novos colegas estão dando boa tarde. Aqui o Adolfinho, ele não colocou, mas eu sei, ele fala de Franca. Adolfo, muito bem-vindo aqui para a nossa conversa. O Adolfo também é pesquisador, ele tem um grupo lá de pesquisa em Franca muito interessante. Estivemos numa live há poucos dias, né, Adolfo? Então, é uma satisfação rever o Adolfo. Temos também Deck, fala de Paulistas, Minas Gerais. Então, Deck, seja bem-vindo. A Rose também, bem-vinda. O Paulo Pessoa. E o Cláudio Humberto coloca aqui até uma definição para ele, né, que significa observar com rigor a base teórica das obras básicas em tudo que se aplica ou remete ao movimento espírita. Eu vou perguntar ao Arthur, você concorda com o Cláudio, Arthur? Com certeza, concordo com tudo que foi dito, né? E também desejando aí boa tarde a todos que estão ao vivo nos assistindo. E até nos faz lembrar daquilo que nos disse Jesus, né? Em Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, né? E sem malícia como as pombas. E tem, né, as traduções que falam também que nós devamos ser prudentes como as serpentes, porque, infelizmente, nós temos que fazer esse trabalho de separação do joio e do trigo, algo que Kardec sempre, né, desde sempre, nos pediu para que fizéssemos, não aceitássemos nada cegamente. E ele foi apoiado por espíritos
do grau de Erasto, São Luís e tantos outros, né, que sempre nos advertiram em relação a fazermos esse trabalho que compete a nós. Então, como foi muito bem dito, a vacina para tudo isso está no estudo das obras fundamentais de Allan Kardec. Não basta nós virmos aqui, fazermos esses alertas se cada um não faz a sua parte. Então, como muito bem foi lembrado, né, o estudo das obras fundamentais de Allan Kardec nos serve aí como base para a análise de todo o resto, inclusive das obras mediúnicas, inclusive e principalmente das obras mediúnicas. Excelente, Arthur. A gente vai falar disso ainda hoje, sobre especificamente obras mediúnicas, que faz parte da nossa temática. E o Silvia Rose também colocou aqui uma frase interessante que ela traz da Revista Espírita, né? Aonde mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. O que você entende desta frase? Está sem som. Uma das frases mais comuns pandemia, né, que a gente aprende. O microfone está fechado. Mas, novamente, uma boa tarde a todos. Quando a gente, inicialmente, né, quando a gente fala a respeito de prudência doutrinária, procurando ser pragmático dentro da doutrina espírita, que os colegas já falaram muito bem, até sobre a contextualização do que seja prudência, seria muito simples responder apenas, o simples precisa ser dito também, né, como assim o óbvio, que prudência doutrinária seria nós, em todas as práticas que nós temos na casa espírita, e nós falarmos, né, assumirmos esse posicionamento espírita, que nós fôssemos guiados através da base, né, que é a codificação espírita, né, a codificação organizada por Allan Kardec. Né? Então, pensando dessa forma, seria simples nós termos. E a verdade é essa. A grande questão, indo até para a questão da prudência que foi colocado aqui, que nós precisamos, está na Revista Espírita, nós temos uma grande dificuldade. E essa dificuldade a gente não pode fechar os nossos olhos em relação, falando também no âmbito institucional, das características que nós temos da nossa sociedade. Não adianta a gente querer. Porque senão nós vamos por um caminho somente de um grupo menor. A grande questão é o quê? É como nós que buscamos esse esclarecimento das obras, né? Como é que nós tornamos isso no dia a dia? Né? Então, o que seria essa divulgação de como nós fazemos eu já estou indo até um pouco além, mas como nós fazemos essa divulgação do trabalho das obras de Kardec? Como é que nós trazemos isso de forma prática? Né? E prudência também se diz respeito para mim, de como nós levamos isso à frente de forma institucional. Né? Porque sermos, entre aspas, como alguns dizem, radicais em Kardec, isso também traz um resultado, muitas vezes, de afastamento. Mas como nós trazemos essas informações para o dia a dia? Né? E esse é um grande desafio nosso hoje, porque senão a gente cria uma cisão. Eu acredito que sim, é muito importante a nossa prudência e faz parte da prudência em como nós dialogamos em relação a isso. Perfeito. Obrigado, Silvio, e obrigado também pela contribuição aí da Rose, né, também que é bem pertinente, trazendo aqui. Antes de fazer o segundo questionamento, o Alexandre também vai comentar um pouco sobre isso, mas eu vou só dar as boas-vindas também à nossa amiga Elizabeth, né, que do nosso centro aqui que participamos também aqui de Olambra. Nós vemos que Olambra está em peso aqui, né? Olambra está em peso aqui. Elizabeth, seja muito bem-vinda, né? Satisfação tê-la aqui. Alguém misterioso, Tico e Teco, né? Tico e Teco presente, número 3. Tico e Teco 3, né? Então, deve ter o 2 e 1 presente, né? Boa tarde para você. Aqui o Luciano comentando, né, sobre o que seria prudência ler, né, entender as obras de Kardec, tá? Deixa eu ver, mais alguém chegou aqui. Temos a Elaine, né? Elaine, seja muito bem-vinda. Quem mais aqui está chegando? Vários comentários, muito bom, vários comentários, vamos trazê-los até em breve. Elisane Reis, boa tarde para você, Elisane. O Alexandre, depois a turma vai entrando, eu vou colocando mais vezes aqui.
O Alexandre, o Silvio comentou na parte mais prática também de obras, né? O Arthur também comentou. No caso, eu sei que você tem um trabalho bastante árduo na assessoria de ciência e pesquisa, né, pela USE, que é justamente fazer uma divulgação daquilo que nós entendemos como o melhor meio, o melhor caminho para nós desenvolvermos as reflexões e achados, né? Obter achados daquilo que o Silvio mesmo falou, ninguém está engessado, a gente tem que estar antenado, vamos dizer assim, mas não quer dizer que a gente vai absorver tudo como se fosse doutrinário. O que você diria, Alexandre, com relação à prudência, mas com a ideia, com esse bombardeio de informações e novas ideias e tudo aquilo que eventualmente até colide frontalmente com que os espíritos validaram pela universalidade, porque as pessoas acham que Kardec ele simplesmente emitiu uma opinião. Não, o que nós temos nas obras, né, ditas fundamentais não foi a opinião de Kardec, foram conhecimentos validados, legitimados por um critério que Kardec se serviu, chamado universalidade, ou aquilo que nós temos como convergência, né, de ideias. Qual que é o seu desafio, Alexandre, em fazer ou estimular as pessoas a analisarem friamente, sem paixão, sem emoção, aquilo que nós teríamos para aplicar a chamada fé raciocinada? Ótima pergunta, quer dizer, né, essa é a questão que o povo quer saber, né, que o povo espírita quer saber, né, porque como é que a gente coloca em prática essa prudência, né? Ouvindo os colegas comentando, me veio a lembrança, enfatizar um detalhe importante. O Kardec, ele deixou para a gente, assim, muito forte, a importância da gente desenvolver pensamento crítico, autocrítico, crítico das coisas, mas, como você falou bem, não das pessoas, não a gente vai, agora eu vou olhar o que o Arthur, o que o Silvio, o que o Marco está fazendo e vou lá criticar uma, não, é as coisas, as ideias. Kardec deixou isso muito, muito exemplificado na Revista Espírita, as recomendações dos espíritos, e nisso, a sua pergunta, ela se encaixa muito bem em toda essa questão, por quê? Porque como que eu posso dar crédito? Como que eu posso confiar hoje? Por exemplo, por que hoje a gente faz referência às obras fundamentais do Espiritismo? É por fé cega? É por tradição? É porque todo mundo fala, Espiritismo então é Kardec, então eu aceito Kardec por mera tradição ou por argumento de autoridade? O Kardec foi o primeiro a lidar com isso, a sistematizar esse conhecimento? Não é. E Kardec jamais recomendou que a gente o aceitasse simplesmente porque ele disse. Não, que a gente buscasse saber, estudar, conhecer, comece pelo começo, conhecer como a doutrina surgiu, não só os passos históricos, mas a parte do uso que o Kardec fez da razão para verificar que história é essa de mesa que mexe e responde sim, não, que história é essa de prancheta que escreve, que botar um lápis lá e com a mão ou sem mão ela escreve, que história é essa de fenômenos assim, de efeitos físicos ou depois, né, quando a gente aprende os efeitos intelectuais. Como assim? Como é que eu sei que realmente é um espírito e não é a própria pessoa? Para isso, o Kardec desenvolveu o quê? Ele pegou... eu acho que eu vou pegar... O Kardec era professor, era muito culto e era, assim, conhecedor das ciências da época. Então, o Kardec pensou assim, não, eu vou pegar uma régua e vou medir o tamanho do médium, talvez o tamanho do espírito do fenômeno. Não, ele podia ter pensado isso. Não, existe aquela colocação, o movimento das mesas deve ser um fenômeno magnético, vou ver os instrumentos que a ciência tem para investigar fenômenos elétricos e magnéticos. Mas peraí, mesa que responde, mesa que parece se mover com um certo grau de vontade, de liberdade, isso não é característico de um fenômeno puramente físico. E aí, diante da ausência de metodologia para investigar um fenômeno que está indo além do meramente físico, né, do meramente movimento de mesas, por exemplo,
usando esse exemplo, Kardec desenvolveu uma forma de verificar a informação contida naquele fenômeno. Como assim a mesa pode responder questões? Como assim uma prancheta pode apresentar resposta? Então, eu vou preparar perguntas, então eu vou analisar essas perguntas. Aí com o desenvolvimento da doutrina, né, das pesquisas, da investigação que ele conduziu, ele foi analisando, ele foi recebendo comunicações mais elaboradas, e essas comunicações ele foi analisando o conceito, foi analisando assinaturas. Opa, essa aqui está assinada por Sócrates, mas espera aí, deixa eu ver se existe uma relação lógica entre esse conteúdo e o que eu espero de um nome, de uma pessoa que teve um papel importantíssimo na história do conhecimento, da filosofia da humanidade. Com isso, ele deixou para a gente uma maneira para que a gente desenvolva e atue com prudência doutrinária. Porque, de fato, o Espiritismo descobriu tudo e está pronto, acabado? Não. A doutrina ensina para a gente a como lidar, manter, continuar as atividades espíritas? Sim. Sim. Mas como que eu atuo dentro da fenomenologia espírita com segurança, com prudência, buscando seguir certos procedimentos? Se você vai numa definição da palavra método, né, assim, em geral, ela tem a ver com procedimentos, com etapas, com atitudes sequenciais, receitas, assim, de modo que você atinja o objetivo que você quer. O Kardec deixou isso para a gente. A gente pode até resumir, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina. Por que a gente aceita a doutrina como base e fundamento? Porque ela não chegou assim... Kardec estalou o dedo, como vocês disseram, é a opinião do Kardec, ou mesmo a opinião de um do Espírito. Santo Agostinho, tem várias mensagens de Santo Agostinho, tem várias mensagens de Erasto e outros nomes e outros espíritos. É por causa deles? É por isso que a gente aceita? Não. É porque existe todo um trabalho em que assim, em resumo da metodologia kardeciana, é o uso da razão, sempre a razão, né? Assim, a gente tem que estar atento. O Marco falou fé raciocinada. E quando eu não sei, quando a minha razão é incapaz de verificar se aquela afirmação dos espíritos é algo bom ou não, se é algo completamente diferente, que eu não posso usar nada do bom senso e consultar os colegas, porque o bom senso não é coisa só individual nem sempre. Às vezes a gente tem que ir na comunidade espírita e analisar juntos. Aí eu verifico o segundo critério, o critério do consenso universal. Aliás, tem um detalhe importante, porque na sua versão forte ele é espontâneo, ele não é provocado, mas enfim, isso é outra discussão. Então, assim, qual que é o desafio, então, nosso de movimento espírita? É a gente buscar esse pensamento crítico, resgatar esse pensamento crítico e fazer uma autoanálise daquilo que a gente, afinal... será que tudo que hoje é a minha, eu pratico, eu explico, eu falo na palestra, eu ensino nos cursos, será que tudo está coerente com Kardec? Porque o Marco lembrou bem a fé raciocinada, eu também estava aqui lembrando, guardei de estar comentando. A verdadeira fé é aquela que é capaz de encarar a razão face a face, de frente, né, em todas as épocas. Será que vários dos nossos conceitos que a gente usa, práticas do passe, da mediunidade, será que a gente tem detalhes dessas práticas, detalhes do que é ensinado, detalhes que estão nos livros, que são capazes de encarar mesmo a razão? Não importa se o livro está publicado, que esse é argumento de autoridade. Tal instituição publicou o livro ou o artigo. É meu dever individual, como criatura, filho de Deus, né? Todos nós, é nosso dever agir com essa prudência, usar da fé raciocinada. Porque se não for dessa maneira, a gente corre o risco de cair na fé cega. E a fé cega, eu lembro Kardec dizendo, a fé cega, ela pode levar à verdade? Pode. A pessoa acredita em Deus, não sabe por quê, nunca elaborou muito a questão da existência de Deus, mas acredita em algo, né, além
do universo visível, que controla, que criou um criador. É uma crença cega? É verdadeira? É. Mas a crença cega, ela pode levar também ao que não é verdadeiro. Só a fé raciocinada é capaz de guiar a gente para o que é realmente conhecimento, que é o quê? Que é algo seguro, que tem validade, que a natureza resgata para a gente. Eu paro por aqui. Na verdade, a gente puxa uma coisa e vai ligando com outra, né? Isso, mas o Alexandre já traz, e que vai ser muito importante. Depois, o Alexandre já tem até uma ideia do que eu vou perguntar para ele daqui a pouco. Mas guarda aí, Alexandre, que a gente já vai voltar nessa proposta, tá? Andréa, o Alexandre destaca bem a questão da fé, né, da crença, né? Mas você tem bastante experiência, então, na parte de formação, inclusive treinamento, né, de médicos, pessoas que estão chegando na casa e começam a tomar contato com a doutrina espírita e depois começar a fazer exercícios, né, já buscando desenvolver a mediunidade. Daquilo que você tem de experiência, André. Você pega pessoas que acabaram de chegar na casa ou chegaram com muito pouco tempo, né, e elas têm ainda uma série de ideias, de até pré-julgamento sobre o que seria espiritismo. Como que você ajuda as pessoas a entenderem o que seja espiritismo e como é que você coloca a questão da prudência, justamente porque elas vêm com um monte de informação, um monte de ideias. Aonde você coloca a prudência ou destaca isso para os alunos, para as pessoas que estão chegando na casa? Bom, gostei muito do que o Ale falou e vem muito ao encontro do que a gente pensa e faz quando, pelo menos, trabalha assim com cursos ou com orientação para as pessoas que estão chegando na casa. Mas não só para as pessoas que estão chegando, mas também para as próprias equipes que trabalham junto às pessoas. O que é mais importante é a gente conhecer a doutrina espírita. Então, a preocupação maior é sempre esclarecer o que é doutrina espírita. Eu gosto demais da introdução do Livro dos Espíritos, aonde contextualiza o que é o espiritualismo, né? Ele amplia tudo isso, e aí ele pode trabalhar todo o espiritualismo, que as pessoas vêm com essas ideias espiritualistas, mas aí a gente fecha mostrando, e o que é a doutrina espírita? Então, a gente pontua em cima das obras de Allan Kardec. O cuidado é ter sempre, nós introduzimos há pouco tempo, há poucos anos, uma aula, mesmo que já faça parte do segundo ano de estudo dentro das casas espíritas, onde eu trabalho, nós voltamos ao ponto, o que é a doutrina espírita? Então, a gente destaca os pontos principais e também se fala o que não é a doutrina espírita, porque nesse ponto é que a gente consegue esclarecer todas as dúvidas que as pessoas imaginam. Tudo que eles acham que é espiritual, relacionado ao espiritual, já se confunde com doutrina espírita. Outra coisa que a gente trabalha, que é muito importante, é separar o que eu acho, né? Separar o achismo dos fatos em si. Então, a gente tem que falar, nossa, a preparação com as equipes. Nós levamos alguns anos, mas temos uma equipe bem redondinha, assim, hoje em dia, e isso me dá muito orgulho e felicidade em falar, que trabalha em Kardec, onde nós colocamos ali, tema por tema, trabalhamos, explicamos e levamos as pessoas a raciocinarem, que foi o exemplo que o Ale falou. Quando o Ale contou toda a história, contou sobre Kardec, o que ele demonstrou? Que a gente precisa realmente estudar, investigar aquilo, raciocinar sobre aquilo, pensar sobre aquilo e tirar a parte da paixão. Eu acho porque eu concordo, eu não acho porque eu discordo. E a gente seguir. Quando a gente está num curso, a gente passa, olha, o que a gente encontra dentro da doutrina espírita, esse fato, essa informação. Cada vez que nós estivermos ali falando e vai sair uma opinião pessoal, parar tudo. Olha, essa é minha interpretação pessoal. E respeitar a interpretação de cada um. As pessoas, o Ale falou uma coisa muito interessante também, que a gente tem que aprender a entender e o teor, o conteúdo, e não as opiniões que as pessoas têm, porque senão a gente começa ali, já no primeiro dia de curso, no primeiro ano ali dos trabalhos, a gente já começa a julgar se a pessoa, olha, o que ela entende sobre doutrina ou não. Então, acho que a gente precisa tentar ajudar, mas falando de Kardec, valorizando Kardec.
É lógico que a gente pode aceitar informações, sim, mas como nós aprendemos, deixa de molho, analisa, vai avaliando com o tempo se aquilo procede ou não, mas manter esse cuidado com o conteúdo de Kardec. Não sei se eu respondi. Não, na verdade, não é nem resposta, na verdade é um comentário que a gente busca, né, para estimular a reflexão com a experiência, né, de cada um, e claro que contribuiu bastante para isso. Aqui no nosso chat mesmo, várias contribuições nós já estamos. Eu vou procurar, dentro do possível, sintetizar, né, porque são várias, todas pertinentes, né, mas vale a pena a gente aproveitar também a participação dos amigos para nos ajudar a refletir sobre a própria proposta, né? E uma das questões que levantamos, e até a turma aqui também já coloca, né, como relevante, é a questão da referência, né? Daquilo que nós podemos usar com segurança para caracterizar ou não doutrina espírita, e várias pessoas aqui no próprio chat já estão comentando, né? Não importa de quem vem a mensagem, né? O importante é o conteúdo, não é quem assina, não é quem é o médium, não é o nome do médium. Tudo isso Kardec já destacou de maneira muito incisiva. Mas, mesmo assim, a gente percebe no movimento espírita pessoas, talvez porque vêm com uma tradição, né, ainda baseada na idolatria, ou na dependência, na subserviência, né, de pessoas, de ídolos, né, de santos, de imagens, que passam a depender de quem falou, quem disse, e não o que disse, né? E aí eu vou perguntar para o Arthur, que tem um trabalho muito bom na parte de crítica, mas é uma crítica construtiva. Nem tudo que circula no movimento espírita, em termos de literatura, em termos de falas, isso daí tem muita coisa que a pessoa carrega como opinião, ou até como uma perspectiva que foge da validade que Kardec trouxe para caracterizar algo como legítimo dentro do espiritismo. Até comentei rapidamente, né, mas o Arthur tem um livro que eu fui honrosamente convidado a participar para fazer o prefácio, sobre Atlântida, porque o continente, porque é uma ideia que foi trazida de uma maneira um tanto misteriosa, né, na literatura espírita por algumas pessoas, e isso passou a ser, e depois comprada a ideia como se fosse um ensino até espírita, mas não é, né? Então, Arthur, comenta um pouco essa questão da qualidade que nós temos, das informações que circulam no movimento espírita, muito populares até, que você, no seu canal, vem ajudando a desvendar, a esclarecer, a colocar que, olha, não é bem assim. Nós temos outras referências que devem ser levadas em consideração, que é a prudência, né? Então, comente um pouco, Arthur, não necessariamente de Atlântida, mas do conteúdo do que nós temos hoje circulando aí como informação. Marco e amigos, realmente são muitas as questões, né? A gente poderia falar especificamente, né, das causas disso, porque as pessoas geralmente recebem uma série de influências, elas, como já foi dito, vêm com ideias pré-concebidas, acabam retirando informações de fontes que não são confiáveis, né, não tem embasamento nem lógico, nem científico, nem doutrinário, e aí achando que aquilo poderá contribuir para o espiritismo, para o seu próprio conhecimento ou para o movimento espírita, né, elas passam então a divulgar essas ideias sem pesquisarem, sem se aprofundarem, apenas baseadas que estão em seus gostos pessoais. Então, claro, as pessoas não estamos aqui tentando restringir o pensamento, muito pelo contrário, apenas convidar a todos a uma reflexão. E como eu costumo dizer sempre lá no canal, todos nós somos divulgadores do espiritismo, né? Então temos que ter um compromisso para com ele, né? Se por acaso não estamos satisfeitos, queremos fazer voos diferentes, tem toda a liberdade, não estamos aqui para cercear ninguém, muito pelo contrário, mas por uma questão de coerência, né, deveríamos, pelo menos teoricamente, né, seguir os passos que os espíritos superiores e que o próprio Allan Kardec, como entre eles, né, nos convidam
a dar. Então, por exemplo, quando nós vamos recorrer a Allan Kardec, nós verificamos, por exemplo, frases do tipo, como consta no Livro dos Médiuns, né? Mas nunca será demasiado repetir, não aceiteis nada cegamente, que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Quer dizer, justamente pela ausência desta postura é que muitos de nós acabamos caindo nessas verdadeiras armadilhas, né? Armadilhas tanto dos espíritos, né, que não estão suficientemente esclarecidos, os pseudo-sábios, os mistificadores, assim como também indivíduos que querem surfar na onda do espiritismo para se promoverem, enfim, para ganhar dinheiro, para adquirir vantagens. Então, sempre lembrando que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. A gente não pode ver simplesmente boas intenções em tudo. Por isso que a análise tem que ser racional e não emocional. Perfeito. Obrigado, Arthur. Depois a gente volta com um assunto que você está trazendo aí, recente no seu canal, tá? O Silvio, nesses comentários que a gente está fazendo, e está bem interessante, porque no próprio chat, né, a gente vê aí diversas pessoas também já se manifestando, né, e com ideias muito, muito interessantes. A Fernanda faz um comentário aqui, que questionar não é de forma alguma ataque, e as pessoas levam isso até ataque pessoal, né? O ataque é acerca das ideias, seria um questionamento. Então as pessoas ficam muito melindradas quando você se propõe a analisar, a questionar o conteúdo de determinada obra, ou de alguma mensagem, ou de quem disse algo em uma palestra, porque elas atribuem ao autor, no caso, ou ao palestrante, ou ao médium, ou ao espírito, quase que uma infabilidade, né, sobre aquilo que está sendo dito. E você, como diretor, foi, né, mas atua ainda bastante, de maneira abrangente, né, na parte mediúnica, você lida com isso com frequência, né? As pessoas, elas se apegam muito a quem disse o quê, e algumas obras que não fazem parte daquelas que nós chamaríamos de fundamentais, que foram validadas pela convergência, pela universalidade. Como que você aborda, Silvio, esse questionamento para tentar esclarecer as pessoas, seja na área mediúnica ou correlata ao espiritismo, da prudência para não se tomar ao pé da letra, para não se acreditar em tudo, para ver outras perspectivas e, principalmente, como alguém comentou também no nosso chat, usar Kardec como régua, usar Kardec como referência. Eu acredito assim, a prática espírita, o que a gente fala de movimento espírita, muita gente trata movimento espírita só como o trabalho das federativas. Mas até a forma que nós trabalhamos dentro das casas espíritas, muitas vezes, ela também faz parte do movimento espírita, né? A prática espírita, de uma forma geral, ela faz parte de um determinado movimento espírita. E assim, Marco, esse não entendimento ou a tendência a acreditar em determinado médium, em determinado autor, em determinado... Isso é uma questão que está na nossa sociedade hoje. Igual eu falei a primeira fala, da questão cultural, isso hoje, o nosso país, de uma forma geral, a gente não pode fechar os olhos sobre isso. Virou um grande... torcida de futebol. Por exemplo, eu sei o time que você torce. Por que você escolheu esse time? E para aí, sabe, essa brincadeira que existe, na maioria das vezes, em relação ao time de futebol, isso se colocou em todos os segmentos da nossa sociedade. A gente vê na questão espírita também, a gente vê algumas vezes posicionamentos como se fosse torcedor de futebol. O meu time pode estar perdendo, mas eu vou dizer sempre que o meu time é melhor. Traduzindo isso no quê? Não, mas foi fulano que disse. Eu vou fazer uma... É muito comum nós usarmos de base... A nossa amiga aqui falou da régua de Kardec, né? Mas até em relação a isso, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Um dia desse, a gente tem um grupo de estudo da Revista Espírita.
que são pessoas de várias casas espíritas diferentes que participam do mesmo grupo. E uma delas tinha uma mensagem, eu não vou citar pontualmente a mensagem, mas que estava na Revista Espírita. Se a gente fala assim, não, mas o espírito tal estava falando na Revista Espírita isso. Não, eu não concordo com aquilo. Desculpa, eu não concordo com aquilo que está colocado ali na Revista Espírita. Lógico, se a gente entender o conceito e o contexto da Revista Espírita, então eu acho que a gente entende o que está sendo colocado e que realmente isso não foi para codificação. Mas isso está acontecendo no nosso dia a dia do movimento espírita, de uma forma geral. Essa questão de se aceitar por ser. E a gente sabe que nós, culturalmente, socialmente, nós somos de uma emoção muito grande. Nós adoramos ídolos, adoramos o sensacionalismo. Nós adoramos, como nós torcemos assistindo um filme de blockbuster. E que isso é muito interessante, é muito legal, é muito prazeroso, mas isso não é da lógica. Isso é da nossa parte de entretenimento, né? E a gente falando do movimento espírita e da vivência que a gente vê nas casas hoje, a gente vê, mensagens mediúnicas atribuídas a animais, a gente vê assistência espiritual em animais, a gente vê hoje a questão das cartas consoladoras de uma forma descontrolada, colocando em questionamento que é o espiritismo por aqueles que não são espíritas. A gente falou tanto do caso do João de Deus, por exemplo, trazendo exemplos aqui, né? No caso do João de Deus, qual foi a resposta dos espíritos? Ele não era espírita. Né? Mas tantos espíritas fizeram também parte de incentivar aquele tipo de trabalho. Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa realmente refletir. E refletir e pensar. E o pensamento ele vem através do quê? Da divulgação da doutrina espírita. Não só pelo conteúdo seco da frase, da pergunta, do item, que o espírito tal está falando isso, mas trazer as pessoas para o bom senso. A codificação de ponta a ponta, Kardec ele traz uma questão que é importantíssima, que é o bom senso. E a gente foge disso. Porque, como eu falei, você tem pessoas que conhecem muito de bom senso, mas elas, na tratativa, elas conhecem muito do que está na obra, mas elas não têm bom senso também na tratativa desses assuntos. E eu acho que, como movimento espírita, é hora de nós, né, ao invés de ficarmos questionando questões políticas, eu estou indo mesmo lá na dentina, como dizia um amigo nosso, né? Ao invés de ficarmos questionando alguns pontos, a gente se voltar para dentro da nossa casa espírita, do nosso trabalho espiritual, do nosso trabalho de divulgação, e começar a refletir a respeito de como nós estamos levando isso à frente. Como o conhecimento espírita está sendo levado e como nós, como grupos, igual nós estamos aqui, atrás todos estamos nas câmeras, né? Ou assistindo, mas nós que estamos aqui mostrando nossos rostos, também fazer parte disso, desse movimento que traga essa informação de uma maneira muito mais próxima para as pessoas. Pronto, deixa eu ligar o som aqui. Perfeito, Silvio. O Norberto, ele faz um comentário, uma pergunta, uma questão, na verdade. Eu sei que ele sabe a resposta, mas ele coloca para contribuir aqui nas reflexões, né? Nosso amigo Norberto, também do Tatuapé. Qual o risco para o movimento espírita a falta de prudência doutrinária e qual a responsabilidade dos dirigentes das casas? Eu vou usar a questão ou as questões do Norberto para levar, o Alexandre está com um trabalho muito interessante também, já apresentou no ENLIP, no Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, ele já pegou capítulos de livros consagrados no movimento espírita, por exemplo, da série lá do André Luiz, né, ele pegou capítulos e fez uma análise, inclusive, sob a perspectiva da questão física, mas também doutrinária. Então, ele não teve receio de trazer uma reflexão em uma obra que o próprio autor disse, que é o André Luiz, que ele não tinha palavras, ele abre o nosso lar, dizendo, ele não tinha palavras para expressar tudo o que ele via, ele procuraria aproximar, né? Então, existe já uma questão semântica de limitação enorme, e as pessoas tomam ao pé da letra
muitas vezes, o que é escrito. Mas, Alexandre, na sua experiência de fazer análise, e você foi criticado até, né? Como ousa, né? Pegar um capítulo ou uma obra, né, consagrada e fazer um questionamento. Alexandre, conta um pouco o que você experimentou, né, em termos de reflexo sobre isso, mas principalmente sobre a recomendação, porque você manteve a serenidade, não é a pessoa, é a ideia. Qual que seria a recomendação, então, para as pessoas não se aterem literalmente e buscar uma reflexão crítica sobre o que leem? Pois é, essa é uma questão muito boa e ela, assim, ela dá continuidade muito bem ao que os colegas já comentaram. Assim, eu tenho alguns trabalhos, né, assim, bem resumidamente, eu tenho alguns trabalhos em que a gente está tentando exercitar essa prudência, isso que a gente está falando, da prudência doutrinária, da análise racional, enfatizada, né, pelo Arthur, para a gente buscar, inclusive eu gostei da comparação que o Silvio fez, né, que a gente tem, alguns de nós, né, assim, tem dentro do movimento espírita agido de uma maneira, assim, do tipo torcida de time, assim, deixando um pouco mais a paixão e aquilo que a gente tem de zona de conforto, que a gente aprendeu ao longo das décadas, aí, alguns né, décadas de movimento espírita, enquanto que a gente vê Kardec, vários colegas citaram aí trechos da Revista Espírita, o Arthur também lembrou um trecho da doutrina que pede que a gente analise, que a gente use da razão e não tenha, né, aquela frase do Erasto, melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é científico, gente. A ciência faz isso, ela age assim. Então você veja, nenhum autor, mesmo os mais consagrados, o Marco, o André Luiz, qualquer outro, cujos conceitos nos chegaram através da mediunidade de médiuns, pessoas assim que a gente está longe de moralmente tá perto assim em termos de praticar de práticas morais boas, né, como o Chico Xavier, quer dizer, que nenhum de nós, né, acho que o Chico foi uma das pessoas mais bondosas, assim, que melhor exemplificou a caridade, o respeito ao próximo, mas isso é motivo, isso é critério, isso faz parte do método da doutrina. O médium é uma pessoa muito boa, logo devo aceitar tudo que veio através da sua mediunidade. Qual foi o exemplo de Kardec? Kardec questionou até espíritos como São Vicente de Paulo. Tem uma mensagem, esqueci o capítulo, né? Uma mensagem que o título é Beneficência, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo. De memória esqueci o capítulo, que ela está completa na Revista Espírita, uma Revista Espírita anterior, também de perdão não lembrar o número, posso depois colocar nos comentários no futuro, depois na gravação do vídeo. Mas Kardec censurou, assim, no bom sentido. O que é censurar no bom sentido? Ele fez a análise e cortou um trecho. Esse trecho ele não colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, na obra básica, na obra fundamental da doutrina, que discute as questões, né, moral, religiosa, do Evangelho, as máximas do Cristo. Ele optou por não reproduzir um trecho de uma mensagem de um espírito, sem dúvida, elevado, porque Kardec interpretou que aquele trecho iria causar dúvidas e confusão e ambiguidade nos leitores. Ele deixou na Revista Espírita e deixou o diálogo que ele provocou. Ele evocou o espírito depois, perguntou por que ele escreveu aquilo, explicou a dúvida dele, o espírito se explicou. Mesmo assim, Kardec não coloca um trecho dessa mensagem de São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é postura séria? É postura séria. É preocupação conosco que encarnamos depois e fomos lá estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, esse tipo de exemplo está faltando na gente. Aí a pergunta, né, André Luiz. Eu tenho alguns estudos em que eu questiono algumas obras, inclusive inteiras, Evolução em Dois Mundos, na minha análise, que eu busco fundamentar em 2 artigos publicados. Fundamentar, que eu falo,
analisar eles com base na referência kardeciana. Na minha opinião, é um livro que tem uma tese principal que não tem o menor sentido. É um livro que talvez não devesse nem ter sido publicado. Vamos escandalizar, o Alexandre está falando uma coisa grave, não devia nem ter sido publicado. Na minha opinião, não deveria, porque a mensagem da obra não tem fundamento com a doutrina. Se a obra estiver correta, a doutrina está errada. Alexandre está errado. Nossa, Alexandre, que exagerado isso que você está falando. Não é possível que André Luiz tenha sido... Peguem a obra, leem, peguem a doutrina, estudem os mecanismos, como a doutrina explica o perispírito, a forma de interagir do corpo com o perispírito, o princípio inteligente do perispírito, como o princípio inteligente individualizado atua no perispírito e este no corpo e vice-versa. Analisem como Kardec propôs e analisem como está sendo proposto a hipótese, a teoria lá. Assim, esse tipo de coisa, de reflexão, ela é muito importante. Mas Alexandre, você no fundo... Aí alguém um dia vai ler, vai analisar e vai dizer assim, não, Alexandre, você esqueceu, você não analisou, esqueceu ou não levou em conta que Kardec, na obra tal, os espíritos analisam tal conceito, que aquele conceito abre, sim, possibilidade. Se alguém puder mostrar em Kardec essa possibilidade, nós estamos abertos a reconhecer que talvez, eu, inclusive, que talvez tenha exagerado em não recomendar a obra Evolução em Dois Mundos, por exemplo. Mas, não, o que eu tenho recebido das pessoas é... uma pessoa, assim, um amigo inteligentíssimo, disse para mim, no Enlipem, que eu apresentei esse trabalho, ele disse assim, eu acho que você forçou a barra. Puxa, tá bom, eu respeito a opinião, eu acho que você forçou a barra, tá bom. Tá falado. Mas se a pessoa quer realmente me ajudar, se eu estou iludido, errado, equivocado, fundamenta para mim naquilo que é a minha referência de espiritismo, de ciência espírita, que é Kardec. E aí, a pergunta do Norberto, deixa eu aproveitar ela que o Marco reproduziu, né? Qual é o risco desse tipo de coisa para o movimento espírita? Vocês lembram? Assim, eu nunca sei de cabeça, então eu fui no Google aqui para achar, mas para quem conhece o Evangelho, a Bíblia, lê o Evangelho de cor, Marcos capítulo 7, é um capítulo onde os fariseus vão ter com Jesus, fariseus e escribas, e aquela passagem em que os escribas notam que os discípulos não lavavam as mãos para se alimentar, e os fariseus vão lá questionar, eles não lavam as mãos. Aí Jesus... Nada delicado, hein, gente? Pelo menos numa das traduções que eu estou pegando aqui, acho que uma que está no Wikipedia, ele fala assim, hipócritas, repararam com as lideranças religiosas, Jesus era mais firme, pelo menos o texto escrito, né? Claro que Jesus... sentimento, eram hipócritas com amor. Difícil, não sei. A gente não sabe imaginar como falar uma palavra dessa com sentimento bom, mas o texto do Evangelho, o que ele sugere? Energia, uma cobrança de responsabilidade desses que são as lideranças religiosas. E o que Jesus comenta nesse Marco, capítulo 7, que é, digamos, um risco, penso eu, para o movimento espírita, quando não adota a prudência doutrinária, quando adota essa postura de, não, por exemplo, não critica, não posso falar de André Luiz, senão os outros vão magoar, os crentes, os que idolatram vão ficar sentidos, vão achar que eu sou contra. Não? O que Jesus fala assim, por causa da tradição, aí Jesus rebate eles. Vocês estão preocupados com o exterior do copo e do prato, mas por causa da tradição, vocês fizeram anular o mandamento honrar pai e mãe, por causa de uma tradição de oferendas, e aí não precisava mais honrar pai e mãe, porque faziam oferenda em nome do pai e mãe. Quer dizer, os fariseus criaram aí uma maneira de burlar um mandamento divino. E aí, e por causa de quê? Tradição, tá essa palavra lá, num dos versículos. E aí, o que é o risco espírita? A gente, por tradição, nossa, as obras do Chico são perfeitas, são muito boas, viu, gente? Mas a palavra perfeita é que é difícil da gente, que é o ponto difícil que a gente precisa refletir, que toda essa... o tema da nossa live também inclui. É importante que a gente saiba como Jesus pediu, dizer o sim, sim, não, não.
da gente buscar a verdade que liberta. Por quê? Porque às vezes eu estou lendo, eu estou aprendendo, estou tirando da obra de André Luiz explicações que não estão coerentes com a da doutrina que eu digo seguir. E espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada, é uma doutrina de coerência. Ela não existe, ela não surgiu para ser mais uma religião de dogmas. Que se fosse, claro, aí algum grupo de pessoas com algum grau de hierarquia dentro do espiritismo definiu os dogmas e a gente obedece por crença. Mas não, o espiritismo não é assim, nunca se propôs assim. E o risco para o movimento espírita é a gente, sem querer, em nome de uma bondade, em nome de uma prática de ser bonzinho com o próximo, eu não vou magoar o outro, em nome de uma aparência, questão de bondade, a gente entrar nesse tipo de tradição que levou à perdição dos fariseus, que passaram a observar mais o exterior do copo. Por exemplo, as pessoas às vezes se preocupam mais com o exterior da prática do passe do que com o sentimento. Porque onde na doutrina espírita diz que fluidos obedecem à velocidade, à distância da mão física material, à direção? Na Gênese está claríssimo que fluidos só obedecem a pensamento e à vontade, inclusive do encarnado, que também a Gênese deixa claro, não é só os desencarnados, com os desencarnados, como eu ouvi uma pessoa questionar, mas isso do pensamento e vontade é só o desencarnado. Não, o encarnado também, os fluidos espirituais, né, obedecem a pensamento e vontade. Mas mesmo assim eu me preocupo, não posso chegar, minha mão tem que fechar quando sobe a mão para a cabeça, ou então se eu desço, se eu subo a mão. E aí a gente se perde no exterior do copo e do prato, e a gente começa a perder aquilo que é a mensagem principal da doutrina, que é o pensamento, a gente exercitar o pensamento e o sentimento. Então, assim, o que é o meu convite? A gente não quer não é para ninguém ficar ofendido, magoado, mas o convite é o título, né? O Marco está pondo aí na tela, a prudência doutrinária perante as obras mediúnicas, perante as atividades que a gente faz, e pensa, gente, o que é o amor? Amor não é querer o bem para o próximo, amor não é a gente fazer o melhor que gere consequências boas para o próximo. Já pararam para pensar que ensinar errado é falta de amor, cara? Já pararam para pensar que não buscar a coerência, não fazer essa autocrítica é falta de amor, gente? Quando a gente quando vê a notícia, o MEC, o Ministério da Educação, retirou tal livro porque descobriu que aquele livro estava ensinando errado. Quando o Ministério da Saúde tirou tal remédio porque descobriu que está causando mal à saúde. Isso não é responsabilidade? Mas por que distribuiu antes? Errou. Não importa se no passado o Evolução em Dois Mundos foi publicado, se outras obras foram trazidas por esses autores respeitados. O que importa é que a gente tem que estar constantemente autoavaliando. A fé raciocinada ela pede para a gente encarar a razão em todas as épocas, não só na época passada em que foi publicada a obra. Hoje, vai ser amanhã. E se a gente errou numa análise, errou pelo excesso de prudência, está lá em Viagem Espírita, 1862, o Kardec diz assim: imperfeitos todos somos, mas se a gente vai pecar por alguma coisa, é preferível pecar pelo excesso da prudência do que pelo excesso do contrário da prudência. Eu esqueci a palavra. Então, gente, busquemos a doutrina, mas por amor ao próximo, por respeito ao próximo. Porque a nossa vida está passando rápido, o tempo está voando, a gente vai voltar para o mundo espiritual e vão perguntar para a gente aí, o que você fez do talento da doutrina espírita, que a gente teve aqui, recebeu um talentinho, vamos desenvolver? Não, eu enterrei, porque eu não posso mexer, não posso criticar, então eu fiz do mesmo jeito. Gente, é importante falar dos fundamentos, repetir os fundamentos, mas é importante também a gente rever se a gente está sendo coerente. Tá? Isso que eu queria... Legal. Perdão. Legal, Alexandre. Tem bastante coisa, né, para a gente trazer, mas você aponta aí a questão central, porque as pessoas, elas às vezes radicalizam no 8 ou 80, de que, se foi publicado, tudo que tem ali é verdade. Mas não necessariamente, né? E a gente entende, e aqui até fazendo uma reflexão, só para destacar, a gente tem uma questão de análise
que independe se a obra é de um autor popular ou não, conhecido ou não, mas que ela pode ter elementos que são interessantes, como ela pode ter junto elementos que são contraditórios, que são conflitantes com o que a gente tem de doutrina. E eu vou citar uma das últimas obras de Allan Kardec, que foi o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Kardec destaca lá no primeiro grupo as obras fundamentais, que é que todo mundo tem que ler para ter a referência e conseguir balizar, né, a questão doutrinária. Mas ele depois, no segundo grupo, ele coloca obras que de alguma maneira contribuiriam para o pensamento, para a reflexão, também espírita, mas obras inclusive espiritualistas de maneira geral, que não necessariamente eram espíritas, né? Algumas nem tinham a conotação de ser espiritualistas, mas tinham alguma passagem, algum elemento ali que gerasse uma reflexão positiva. E ele trouxe diferentes autores, diferentes obras, ele não condenou nenhuma obra, ele não fez, esse autor está banido, né, não pode ser lido. Não, ele citou obras para o estudante espírita que já tenha tido contato com os princípios fundamentais do espiritismo. E não para alguém que esteja chegando à casa pela primeira vez, você pode ler de tudo. E aí vem a irresponsabilidade dos dirigentes, eu pergunto para a Andréa nesse sentido, que acham que nós não podemos ficar presos, devemos ler tudo. Todo mundo tem a liberdade de ler o que bem entender. Se quiser entrar na internet, compra qualquer livro, ou baixa, né, faz download, né, de livro. Cada um sabe o que vai querer ler. Mas com relação à casa espírita, é papel do dirigente espírita orientar, direcionar aquilo que tem de bom. E a literatura espírita, quer queira ou quer não, secundária, vamos chamar assim, ela tem muitas obras motivacionais, muito bonitas, muito interessantes, mas que no meio ali podem ter elementos contraditórios. André, nesse sentido, refutando aqueles que acham que, querem criar um índex proibitório, não, ninguém quer criar índex nenhum, mas é obrigação do dirigente espírita indicar obras que ele confie. É como uma mãe vai dar alimento para o filho. Ela vai dar qualquer alimento para o filho? Não, vai dar alimentos saudáveis. Ela vai dar alimento contaminado para o filho? Não, não vai. O dirigente espírita, na livraria espírita, que a pessoa está chegando às vezes pela primeira vez, o que ela vai encontrar ali nas prateleiras? Ela vai saber diferenciar o certo do errado? Mas nós temos uma dificuldade de análise. André fez parte já de grupos de análise de mensagens mediúnicas, né, e de obras mediúnicas. Alexandre, eu não esqueci de você, depois eu vou... André, comenta um pouco sobre essa experiência, para nós não criticarmos ou condenarmos o autor, mas termos a sobriedade de analisar o conteúdo de obras e mensagens. Nossa, na sua contextualização, amor, você falou tanta coisa, foi passando tantas ideias para eu falar. Vou tentar chegar aí. Primeiro, eu adorei a pergunta do Norberto. Quando a gente está trabalhando ali na frente de cursos, o que chega para nós, e a gente tem uma ideia do que é esse movimento espírita, é uma mescla de conceitos e de entendimentos, muitas vezes equivocados. Quando todas as pessoas chegam num curso, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria fazer, e a gente faz lá, posso falar por experiência que isso é muito válido, é tentar conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. Que tipo de obras ela já leu, que tipo de coisas ela tem conhecimento, o que eu trouxe. Infelizmente, a maioria das pessoas, quase que a totalidade que chega numa casa espírita, dificilmente é porque leu Kardec. É porque elas leram romances, muitos romances. Então, ok, os romances podem trazer as pessoas a buscar informações, mas a partir do momento que elas chegam dentro de uma casa espírita, de um curso, de uma casa espírita, que no seu estatuto, naquilo que ele prega, na sua propaganda, na sua divulgação, ele fala estudo da doutrina espírita, a gente tem que esclarecer o que é a doutrina espírita. A gente tem que colocar ali para eles essa responsabilidade imensa de nós colocarmos, não criticando os romances, nada, mas tentando tirar dali os porquês e paraquês. Nós não estamos mais num lugar, num curso de doutrina espírita, a gente não é porque né? A gente tem explicação do porquê, dos paraquês. Ela tem uma explicação que pode até contextualizar a pessoa
na sua própria vida. O que é consolar, orientar, estimular. E quando nós trabalhamos nisso, eu acho que a pergunta do Norberto, por isso que eu gostei, qual é a responsabilidade? É imensa. Imagina, como os meninos falaram agora, a gente finalizar a nossa atividade aqui nessa encarnação e pensar o que nós fizemos, como a Ale falou do talento, mas o que nós fizemos da oportunidade que foi dada de divulgar a doutrina espírita, de influenciar pessoas a respeito da doutrina espírita, de trabalhar e de exemplificar aquilo. Esse questionamento que eu fico pensando, como a gente vai se sentir na hora que nós observarmos que, por falta do nosso entendimento, pelas paixões, como o Arthur falou, para a gente às vezes se deixa levar pelas emoções e pelas paixões, pela falta do raciocínio lógico, né, pela parte racional, tirando esses sentimentos, o que a gente fez com aquelas pessoas que estavam ali buscando uma orientação? Então, eu acho que é muito cuidado. As casas espíritas, o que eu acompanho, né, e fico feliz de ver que tem um cuidado, tem pessoas. Algumas semanas atrás, uma presidente de uma casa espírita que a gente atua, ela fez um comentário que deixou tanta felicidade, porque ela disse assim: ao fazer um curso e estudar, eu hoje consigo dar uma resposta dentro da doutrina espírita. Há uns anos atrás, quando eu simplesmente achava que eu conhecia a doutrina espírita, as minhas respostas, as minhas orientações seriam diferentes. E hoje elas já são mais direcionadas. Olha que liberdade, olha que consciência, olha que delícia a pessoa ter certeza daquilo que ela está orientando, baseado em quê? Em Kardec. Então, vou só terminar aqui meu comentário para passar a palavra para os meninos, mas eu acho extremamente importante esse cuidado. Eu acho extremamente importante a gente filtrar no movimento espírita, que tem uma mescla enorme de coisas, né? As pessoas acham que um monte de coisa, como a Nilzeli disse ali, foi muito feliz. É muito interessante falar o que não é doutrina, porque talvez ficasse mais fácil, porque assim mesmo as pessoas confundem demais. Mas a nossa responsabilidade, a partir do momento que nós estamos aqui tentando divulgar, não é ser o dono da verdade, mas é tentar explicar aquilo que tem nas obras de Kardec. Excelente, obrigado, André. Alexandre, seu comentário pode ser na volta? Arthur, veja que tudo encaminha, né, para algo que você também tem debatido recentemente, que é o problema de verdadeiros espetáculos públicos, né, que nós estamos tendo em alguns ambientes, atraindo pessoas que são espíritas ou não, mas com o apelo de se ter uma comunicação mediúnica de um parente, de alguém que desencarnou, muito próximo, que amava. Isso não é novo, não é novidade nenhuma, né? A gente tem desde dos primeiros grupos mediúnicos, né, interesse em reuniões não só instrutivas, mas também aquelas de conforto, aquelas de ter notícias, né? Mas isso daí é algo que culturalmente no Brasil vem ganhando corpo, popularizou-se demais com a excelente mediunidade do Chico, né, obviamente, mas não quer dizer que só porque nós tivemos, em algum momento da nossa história no Brasil, médiuns que se prestavam a esse tipo de serviço, vamos chamar assim, né, de consolo, que isso possa ser aceito por qualquer um que se diga médium, ou que hoje com a internet está muito problemática essa situação, né? Então você vem enfrentando aí, você vem verificando algumas situações aonde, sem citar nomes, mas aonde existem médiuns populares até, cuja mensagem, cujo conteúdo, as informações ali de identificação estariam disponíveis na internet, em redes sociais, e nesse tipo de outras fontes, né? Que pode abalar um pouco a credibilidade. Mas até aí, o problema é quando as pessoas pedem identificação muitos dias antes, né? Para você ter a oportunidade de, quem sabe, receber uma comunicação dessa. E mediunicamente, né, a gente sabe que Kardec mesmo nunca fez nenhuma consulta prévia, né, nos grupos mediúnicos para que se pudesse ter o contato ou fazer a evocação.
O que você tem visto, Arthur, nesse processo de ilusão quase, que às vezes é até a exploração mesmo, da credulidade, né, de pessoas que estão destroçadas emocionalmente porque tiveram um luto de um filho, por exemplo, e acreditam, abraçam muitas coisas sem a prudência de entender se aquilo pode ser legítimo ou não. Como Kardec mesmo dizia para a gente tomar cuidado com isso. Emiliano, uma questão muito sensível, né, que já vem se arrastando há algum tempo, ganhado a mídia, né, televisiva, programas populares como o Fantástico, né, apresentando falsos médiuns e suas falsas psicografias. Isso tem causado, né, um dano terrível, né, ao próprio espiritismo, né, que acaba sendo manchado, embora não tenha nada com isso, né, muito pelo contrário, né, e também uma descredibilização da própria mediunidade, né, como sendo um show de mágica, um show de truques, né, sem contar o próprio processo de espetacularização, né, de todo o processo, que não jamais deveria parecer como se fosse um teatro ou um show circense, né? O espiritismo realmente se baseia sempre no fenômeno autêntico, propugna por uma razoabilidade no processo, onde o médium deva adotar uma postura mais humilde possível, né? No sentido de não se configurar como o principal aí do processo. E realmente vemos, né, isso acontecendo. Você mencionou muito bem a questão da internet, a própria internet, que é um instrumento maravilhoso, porém, em mãos ruins, acaba sendo um instrumento muito mal utilizado, né? Como você bem disse aí, tal como ocorreu em outros momentos, as pessoas pedem inscrições, né, com muitos dias de antecedência, né, desfigurando praticamente toda a transparência. Depois surgem nas chamadas reuniões e cartas consoladoras com as mensagens já escritas debaixo do braço. Quer dizer, então realmente não dá, né, para a gente confiar 100% em algo assim, né? E o pior, sempre contendo informações que estavam já na internet, nada além disso, né? Ao ponto de a gente verificar que quem, por exemplo, não tem uma rede social aberta ou não tem nenhum perfil, não consegue as mensagens, né? Então, isso é muito ruim, né? Estamos pensando dos dois lados, do lado da doutrina, que acaba sendo motivo aí de chacota, e também e principalmente nesses pais e mães que acreditam, até por falta de conhecimento mesmo, né, de que são seus filhos que estão ali se comunicando. Então, nós consideramos isso de uma crueldade muito grande, né, um desrespeito à alma do desencarnado, né, e também dos seus pais, suas mães e entes queridos, né, e estamos aí procurando esclarecer, né, isso tudo. Então, é algo que nos incomoda bastante. Nós achávamos que isso não iria mais acontecer, mas, infelizmente, tem se repetido. Inclusive, alguns anos atrás, um caso, acho que mais ou menos com essa denúncia também, foi parar naquele programa da TV Globo Fantástico, né? Foi. E por mais que as pessoas digam, né, não é espírita, como o caso do João de Deus, né, que foi lembrado aqui, não é o fato da pessoa se dizer ou não espírita. As pessoas que não conhecem o espiritismo associam o fenômeno mediúnico e generalizam, né, a qualquer processo. Então, se identifica fraude em algum lugar, então tudo é fraude. Na época das irmãs Fox, por exemplo, elas mesmas estiveram envolvidas em processos de espetáculos, de shows que eram cobrados, né, para se promover a relação mediúnica, e a pressão de se fazer a comunicação, muitas vezes, fez com que elas mesmas também tivessem ou sofressem esse tipo de denúncia, né, de fraude.
Então, não é o fato de também ser alguém que tem uma mediunidade legítima, não é sempre que vai ocorrer, né? As pessoas acham que é uma máquina, né? Depende de inúmeras variáveis para ocorrer a comunicação mediúnica, não é tão simples assim, tem que ter uma afinidade fluídica, inclusive, tem todo um processo de envolvimento, e não se dá só porque a pessoa quer, né? Então, o seu trabalho continue, tá, para levantar questionamentos, né, reflexões, porque a gente não pode aceitar nada de graça. Nada, não importa de quem veja, não venha, né? Não se pode aceitar nada de graça. É uma pena com a fé cega que ainda ilude, né? E leva as pessoas a abraçarem, pior, né? A defenderem com unhas e dentes os médiums, os supostos médiums de estimação, né? Porque daí começa a sair da racionalidade. E, Marco, é uma estratégia muito bem urdida, né? Só para complementar aqui rapidamente, porque todos nós perdemos, entre aspas, né, entes queridos. Então, muitas pessoas que não são sequer espíritas, né, que não têm conhecimento nenhum, são para esses lugares atraídas. Então, elas são até muito mais fáceis de ludibriar, porque elas nada entendem do processo mediúnico. Você está falando isso aí que você acabou de dizer, é desconhecido de grande parte dessas pessoas, né? Então, realmente é de uma covardia muito grande. E você está apenas uma frasezinha do Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: os maus espíritos, e aí vou incluir os encarnados, né? Porque né? Encarnados, que ele chama de maus espíritos, temem o exame. Eles dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Então, para aqueles que acham que uma análise desse tipo, que uma abordagem desse tipo, para verificação, né, da validade de uma mensagem, seja algo anti-espírita ou até anti-caridoso, realmente eu só convido a uma reflexão, porque estão enganados. Perfeito. Ô Silvio, e nessa linha, agora não supondo uma inconsistência ou uma fragilidade, no caso do fenômeno mediúnico, inclusive até da possibilidade de fraude mesmo, né? Mas agora indo para um fenômeno mediúnico legítimo, mas promovido por um espírito ou por um grupo de espíritos que o Kardec chamou de fascinadores, né? Que eles fascinam um grupo, um determinado grupo espírita, geralmente mediúnico, né? Geralmente com alguns procedimentos meio quase que padrão, né? No tipo, olha, isso que eu estou falando para vocês é uma verdade, que nem todos vão aceitar, e já começa a prevenir o grupo de que eles serão criticados, né? Você, na sua experiência, em casos de fascinação, tá? De grupos mediúnicos sob efeito, sob o fenômeno da fascinação. Como que você identifica esse tipo de comportamento? Existe uma questão muito interessante. Quando você fala de fascinação, nós nos remetemos lá ao livro dos médiuns, né? E no plano individual, também não é assim, o entendimento do que seja fascinação não é complexo. Entretanto, quando a fascinação ela se dá ela é participativa de um grupo, por um integrante desse grupo, a gente vê que se a gente pode usar a expressão provação nesse caso, não é só para o médium, ou principalmente para o médium, mas para o grupo. A atenção necessária precisa ser do grupo. A gente sabe que na história das casas espíritas, a grande maioria foi fundada, principalmente da década de 50 para trás, ao redor de um médium. Existia ali um indivíduo com mediunidade ostensiva, muitas vezes com mediunidade de cura, que esses médiuns, muitas vezes eles nem tinham estudado doutrina espírita, mas por alguma pessoa que tinha proximidade do entendimento da doutrina espírita, se montava um grupo ao redor dele. Isso se multiplicou, não na fundação, mas na estruturação do que eles chamam até os colegiados mediúnicos nas casas espíritas. Eu não sei se é comum essa expressão de forma geral. Mas o que é? É aquele grupo que se reúne para dirigir o centro espírita.
né, nas ações ali. E a gente vê que há um desequilíbrio ainda muito grande, por exemplo, questões administrativas sendo levadas para reuniões mediúnicas, como se a gestão administrativa ou a gestão física do centro fosse responsabilidade dos espíritos. Os espíritos, eu acredito, na minha ignorância, que eles têm muito mais coisas para lidar no plano espiritual, além da sua própria evolução, né, na questão individual. Mas a gente vê o quê? Que há ainda, por aquela questão, aí eu volto naquele discurso, na questão da idolatria que nós temos, que nós nos levamos por aqueles que têm uma mediunidade, que tudo que, por exemplo, tudo que é trazido pelos espíritos é real. Então, qual é eu acredito que é o grande ponto? É a vigilância, né? Que não é a expressão vigiar e orar, e ela não foi trazida pelos espíritos durante a codificação, assim, lógico, a divulgação, o entendimento, obviamente, mas inicialmente não. E provavelmente eu não tenho esse fato, mas provavelmente não foi nem Jesus que trouxe a primeira vez aqui na Terra, porque é um conceito da lei natural. Então, o primeiro ponto é o quê? A vigilância. É nós sairmos dessa fase que nós estamos, também dessa idolatria, assim como os médiuns precisam sair desse milindre, dessa palavra que foi extensamente divulgada pelo movimento espírita, né, que é o milindre. Né? Então, a gente se colocar a esse ponto da análise, e não é a crítica pela crítica dos moldes das redes sociais, é a crítica pelo bom senso. Que muitas vezes esse que está trazendo algo de forma equivocada, ele precisa ser amparado, ser trazido e ser claro. Né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje nos nossos relacionamentos de nós falarmos sim e não. Obviamente, há formas de se falar isso, com bom senso e acolhimento, ou num formato de agressivo. Né? E se essa pessoa não entendeu essa questão do que está sendo falada, aí a gente precisa ter o bom senso como um grupo de seguir, né, com o que acreditamos é bom senso. Então, eu acho que a vigilância e o bom senso ela é fundamental e soberana nesses casos de fascinação dentro dos grupos. E a leitura de Kardec, né? Porque as pessoas, às vezes, sem Kardec, vão achar. Né? Esse amadurecimento do bom senso que a gente fala, eu comentei na fala anterior, se a gente, foi até na primeira fala, não é só decorar perguntas, decorar falas do que está na codificação, mas a gente também tentar trazer para dentro do nosso grupo aquele entendimento do que seja o bom senso. E a gente vê, pelo estudo da doutrina da Revista Espírita, por exemplo, da contextualização de como foi organizada no passo a passo, a gente vê como Kardec realmente tinha o bom senso e o equilíbrio ali. Obviamente, envolvido pelos espíritos, não era um trabalho só dele, mas ele era ali naquele momento o líder. E o bom senso e o equilíbrio e a vigilância dele. Isso é uma lição de vida para nós. Perfeito. Posso fazer um comentário rapidinho? Rapidinho. Antes de você dar a próxima rodada? Na verdade, é a última vai ser, né? Porque o horário... Sobre o que o Arthur falou, ele adjetivou de ruim. Eu usaria o grave, muito grave para tudo isso, Arthur. Eu recebi uma pessoa num serviço de acolhimento, que se chamado também entrevistas, que passou por essa decepção nessas cartas, e foi um efeito destruidor, de dar pena mesmo, como você disse, da pessoa estar tão vulnerável, tão fragilizada, e buscando algo para se agarrar, para acreditar, e de repente acontecer isso. Eu acho, nossa, é lamentável. E Silvio, eu ia complementar o que o Marco falou, vigilância e muito estudo. Obrigado, André. Pessoal, a gente, pelo horário, né, não tem como nós também não fugirmos disso. Nós vamos fazer agora a nossa última rodada, tá? Que vai ser mais simples, vamos dizer assim, onde eu vou pedir para que vocês façam aí os seus comentários derradeiros. Alexandre, pode trazer aquela reflexão que você queria, mas vamos, então, já encaminhando para o nosso fechamento. Então, eu passo a palavra agora, na mesma sequência, para a gente direcionar e o que vocês consideram que seja mais relevante daquilo que nós estamos já debatendo, para deixar como ponto central, né, para o público, para aqueles que
até que não estão nos acompanhando agora na live, mas que posteriormente, né, vai ficar gravada a nossa conversa, posteriormente poderão assistir. Começo com o Alexandre. Obrigado, Marco. Não, eu ia só... eu tinha programado de comentar, e aí não comentei no final da outra parte, é que quando a gente faz análise, assim, comenta de problemas em autores conhecidos como André Luiz, né, comentei de Evolução em Dois Mundos, né, que no meu entendimento, e eu fundamento isso nos artigos publicados, acesso público para quem quiser olhar e analisar, que acho que não deveria nem ter sido publicada, dada a incoerência com a doutrina, mas quando a gente comenta assim, passa uma impressão de que eu sou, sabe, contra André Luiz, e eu quero dizer o contrário. Eu tenho também estudos meus e pessoais e com amigos em que a gente mostra que outras obras desse mesmo autor, André Luiz, análises de capítulo assim, sabe, esmiuçando certos capítulos de outros livros, a gente mostra, olha, isso aqui está bem coerente, serve até de um ótimo exemplo que ilustra, subsidia o que a doutrina espírita recomenda, orienta, ensina, e a gente comenta, analisa, compara as coisas e mostra lá. Eu quero dizer que por que eu quis lembrar disso é que se igualmente, se a postura de aceitação irrestrita ela é indevida por causa da necessidade de prudência, e não existe perfeição assim no nosso mundo, mesmo pessoas boas como o Chico poderiam ter sido intermediários de ideias que não são verdadeiras, que não são ou que são incoerentes com a doutrina. Assim como é arriscado, é imprudente considerar esse tipo de postura, esse extremo, também é negativo o extremo oposto. Porque existe 1, 2 ou 3 pontos incoerentes com a doutrina publicados em livros deste médium ou deste autor espiritual ou de outro, eu vou condenar esse autor de uma maneira drástica extrema, até mesmo porque na mesma mensagem que Erasto recomenda melhor repelir 10 verdades, ele comenta que das comunicações que ele considera ruim, que a gente vem a considerar ruim, ele sugere aceitar apenas o que tiver a parte da mensagem, do ditado, que tiver coerente com a doutrina ou com os ensinamentos morais ou com a ciência. Quer dizer, o próprio o espírito que faz essa orientação de prudência, ele também não é extremista. Então, quando a gente vê aí, às vezes, nas mídias espíritas, a gente respeita o pensamento da pessoa, mas não concorda com a ideia. Eu não concordo com quem, por exemplo, considera que Chico Xavier é inimigo do espiritismo. Não, pelo amor de Deus. Esse é um pensamento extremista, no meu entender, totalmente errado, que indesejado, e não é isso que a gente está propondo. O que a gente está propondo, sei lá, uma frase para levar para casa citando André Luiz, analisar André Luiz não é condená-lo. Analisar Chico Xavier não é condená-lo. Analisar Bezerra de Menezes não é condená-lo. Que as pessoas busquem esse pensamento crítico, sim, busquem ter essa postura que é que equilibra e unifica. Por quê? Porque ela nem condena o autor que alguns tomaram como criaram um afeto pessoal por autor. Ao mesmo tempo, a gente trabalha a coerência doutrinária, que é assim, o nosso que é a casa, que é a base sólida, né? A gente não constrói a casa sobre a areia, constrói sobre a rocha. A tal doutrina é a rocha que a gente vai construir a nossa vida, né? Então nisso, para encerrar, agradeço a presença de todos, a quem vai assistir depois, a gente agradece a oportunidade da gente estar discutindo isso. Agradeço ao Marco a iniciativa pelo Departamento de Doutrina, porque é importante. A gente vai entrar no 25º ano, vai formar um quarto de século XXI, que é o primeiro século do terceiro milênio. A gente está no momento em que, sabe, a gente vive uma crise de informação, sabe? Será que tudo que dizem, que põe na internet é verdade, não é? Ferramentas aí de inteligência artificial deslumbrando uns e gerando
preocupações de prudência em outros, até onde, qual é o passo seguro que eu posso dar dentro da doutrina. Então, é importante, sim, que a gente busque prudência e na dúvida, abstente, né? Não é o próprio Erasto, acho que é a frase dele, que é uma frase de prudência. Então, assim, eu faço coro com o que já foi dito, estudemos a doutrina, mas estudemos, não é só leitura, acho que não sei se é quem que comentou, acho que a Andréia, não é só ler, eu li, e nem, como o Silvio acho que comentou, também não é só saber de cor as máximas doutrinárias, algo que o Marco publicou num artigo da revista Dirigente Espírita sobre coerência, o significado de coerência. A gente tem que viver coerentemente com aquilo que a gente acredita. Se eu acho que pular da janela eu vou machucar, eu não pulo da janela. Só se eu quiser me machucar, o que é um desvio doentio da mente de alguém querer se machucar, querer ter dor. Isso é um desequilíbrio. Então, assim, busquemos coerência. Se a gente é espírita, busquemos coerência com aquilo que eu acredito. E tomem cuidado, que não é tudo espiritismo, não. Espiritismo, por causa da maneira metodológica e cuidadosa e com critérios que nos chegou através do trabalho do Kardec, ele na atualidade, não tem jeito, a única coisa, o único conhecimento que tem duplo caráter de uma revelação. Obras do Chico, por mais bonitas, moralmente elevadas que sejam, só tem um caráter. A própria ciência material tem só o outro caráter. Até onde eu sei, pelo menos, o espiritismo é o único que tem os dois. Não adianta a gente ficar aí dando volta para dizer, não, mas o espiritismo nunca é progressivo, no sentido de que o conhecimento, sim, mas com método, com critério, nunca, assim, só na base do comentário individual, nem nosso, nem individual nosso, por isso as coisas devem ser publicadas e com fundamentação doutrinária, mas com critério. Então, acho que é isso que a gente quer deixar para todos, né? E lembrar, a gente está no movimento espírita, a gente tem um pouco de responsabilidade, e é mais fácil do que a gente pensa estudar Kardec, usar Kardec do que para referência. Valeu. Obrigado, Alexandre. Alexandre, só para deixar também como referência para os nossos amigos, eu vou publicar aqui no chat o endereço do Jornal de Estudos Espíritas, tá? Que o Alexandre é o editor. Eu vou colocar no chat aqui, depois a turma pode visitar lá. O jornal, que o Alexandre é o editor, ele tem buscado trazer reflexões também, só que com um formato muito mais científico, para alinhar aí as pessoas a se acostumarem, né, com essa proposta. É isso, Alexandre? Isso, é um jornal dedicado a publicar artigos assim, de estudos mais elaborados, pesquisas teóricas ou experimentais, e onde se utiliza de métodos e onde se define muito bem o referencial teórico com o qual o escopo do jornal trabalha é a fundamentação kardeciana, são os princípios da doutrina espírita. Então, o jornal se dedica a publicar estudos que, fundamentados na doutrina espírita, tragam algo um pouco diferente, reflexões, como o Marco falou, análises, resultados, propostas, projetos, resultados de pesquisa experimental, e acesso gratuito. Os artigos sobre a evolução dos mundos estão lá, e sobre outras coisas também. Tá bom. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o André. Bom, eu me empolguei em responder a pergunta, refletir sobre a pergunta do Norberto e deixei o comentário do Marco de lado. Aproveitando, então, para finalizar, a nossa responsabilidade a respeito da análise das obras e das mensagens sempre. E qual é a base? Aonde a gente vai? O que o pessoal chamou aqui de régua. Aonde a gente vai avaliar isso? Nas obras de Allan Kardec, nas informações trazidas por espíritos superiores, onde nós encontramos, como diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o consenso, né, onde tem, como o Ale lembrou, a autoridade da doutrina. Então, é muito importante essa análise criteriosa, inclusive nas obras que as casas espíritas colocam à disposição. Como o Marco fez aquele comentário, as pessoas chegam na casa espírita, procuram livros, encontram o quê ali? Que tipo de orientação a gente está passando? Não adianta a gente fazer um esforço dentro das nossas salas para falar sobre Kardec,
se na entrada da casa espírita coloca uma obra que contradiz muito o que Kardec diz, independente de médium ou não, a gente leva muito para o lado pessoal do médium. A mensagem, ele é um intermediário, ele pode ser uma boa pessoa, mas como diz os espíritos lá na Influência Moral dos Espíritos, no livro livro dos médiuns, todos são enganados. Melhor é aquele que menos enganado foi. Então, todos somos, não tem a perfeição. A gente não tem que exigir e criar vamos entrar em defesa de um e de outro. E eu gostaria de terminar solicitando e desejando mesmo para o movimento espírita o respeito. E, principalmente, que nós façamos bom uso da capacidade intelectual que nós estamos desenvolvendo, que ainda não desenvolvemos toda, mas que nós consigamos usá-la para o bem e pensando em somar e não pensando em dividir. Obrigada pela oportunidade. Meninos, obrigada pela parceria, pelo trabalho. Obrigada ali no chat. Gostei muito de ver pessoas tão queridas. Eu acho que Olambra ganhou, viu, pessoal? Vi um monte de gente de Olambra. Nossa propaganda aqui está funcionando, né, amor? E que a gente continue assim, tentando estudar, aprender e, principalmente, vivenciar a doutrina. Obrigado, André. Meu amigo Arthur. Muito bom, né? Realmente tratarmos desses assuntos, são sempre assuntos momentosos, importantes de serem lembrados, né? Gosto de recordar também que lá no nosso canal a gente não fica sempre envolto nesse assunto, né? Nós propugnamos e o fazemos efetivamente, né? E pelo estudo das obras de Allan Kardec, já estudamos... Arthur, desculpa, veja se é esse endereço que eu coloquei no chat o seu canal. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Então, desculpa lá te interromper. propugnamos pelo estudo das obras de Allan Kardec, já estudamos até em conjunto mesmo, né, com o Eric e os demais confrades, o Livro dos Médiuns, também fizemos estudo do Viagem Espírita, em 1862, do Céu e o Inferno. Então, a gente alerta, mas, ao mesmo tempo, procura dar a nossa contribuição, né, para o movimento espírita, com todos vocês, né, para que as pessoas tomem cada vez mais gosto, né, de ler as obras fundamentais da doutrina espírita, a revista espírita, enfim, toda a obra de Allan Kardec. E, para concluirmos, né, trouxemos aqui uma fala, né, de Allan Kardec, o que ele escreveu, né, melhor dizendo, né, que está lá no Viagem Espírita, em 1862, que nós lemos frase a frase, linha a linha, né, lá no nosso canal, onde ele diz o seguinte, de uma maneira bastante vigorosa, então percebam bem, e tem muito a ver com a temática da live de hoje. Abre aspas, é preciso que se saiba que o espiritismo sério se faz patrono com alegria e apressuramento de toda obra realizada com critério, qualquer que seja o país de onde provém, mas que igualmente repudia todas as publicações excêntricas. Todos os espíritas que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida, devem, pois, sem hesitação, denunciá-las, tanto mais porque, se algumas delas são produtos da boa-fé, outras constituem trabalho dos próprios inimigos do espiritismo, que visam desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina aceita daquilo que ela repudia. Então, melhor do que isso, eu não consigo fazer melhor e explicar melhor, porque, né, é o próprio codificador, né, sistematizador da nossa doutrina que o está dizendo. Então, agradecemos mais uma vez por esse convite, que possamos sair daqui, né, e refletir sobre todas essas questões. Muito obrigado, Arthur, por ter atendido o nosso convite e que venham outras, né? Obrigado pela participação. Meu amigo Silvio Costa. Agradecendo pela oportunidade novamente. Tomando até uma das perguntas que foram feitas aqui, pontualmente, que o movimento espírita está se afastando de Kardec. Se a gente raciocinar, assim, raciocinar não acho que não é, mas se a gente refletir e estudar um pouco
de quando surge o espiritismo na França, como ele chega no Brasil, de todo o movimento que foi feito nessa história do espiritismo até hoje, eu acho que nunca nós tivemos tantas discussões como nós estamos tendo agora. Então, eu acho que, tirando o passado, né, lógico, o passado é importantíssimo para a gente não cometer os mesmos erros que nós já cometemos anteriormente, mas olhando daqui para frente, eu acho que está sendo por vários canais do YouTube, algumas federativas, nós temos buscado, eu acho que eu estou colocando isso porque eu vou falar, assim, aproveitar aqui o momento, né, para fazer a divulgação aqui também no trabalho. Eu acho que a gente estamos nos esforçando, cada um acho que fazendo a sua parte, ainda engatinhando, mas eu não vou falar nem resgate, porque não seria nenhum, vamos dizer, resgate do que é o entendimento da doutrina espírita, né? Mas eu acho que é mesmo para a gente buscar uma nova forma de trabalho, né? Não é reinventar a roda, mas que a gente possa divulgar de uma maneira mais eficiente, né? A doutrina mais eficaz para alguns, entendendo essas expressões. E como movimento espírita, falando do departamento de mediunidade da USE, que eu faço parte hoje como um secretário, a diretora é a Juliana, que não pôde estar aqui hoje, nós teremos no dia 19 de janeiro um seminário com o título de Reflexões sobre o estudo da mediunidade nos centros espíritas. Né? No mês de novembro, nós tivemos a Andréa, né, falando sobre o livro dos médiuns e a aplicação do livro dos médiuns na casa espírita, e agora nós vamos falar especificamente mais voltado à área de estudos mesmo. Como estudar mediunidade na casa espírita? Levantando várias reflexões sobre esse tema, né, que eu acho que é algo muito importante, né? Dos monitores, dos participantes, do ambiente, do estudo online, das obras que podem ser estudadas, da diferença de metodologia e metodologia, o conceito de metodologia, a questão do conteúdo desse estudo. Então, nós vamos falar sobre isso daí no dia 19 de janeiro. Nós teremos a divulgação nas redes sociais da USE e nos grupos de WhatsApp, como a gente adora fazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Silvio. Deixa eu... Pronto, está aberto aqui. Obrigado, Silvio. E aproveitando, o curso que o Silvio comentou é com relação a um evento promovido pelo Departamento de Mediunidade da USE, e vai ser provavelmente pelos próprios canais da USE, que é como esse que a gente está transmitindo agora, tá? Então, obrigado, Silvio, pela colocação, e as minhas palavras também final. Quero agradecer a todos, né, pela participação, aos amigos do chat, que também contribuíram bastante para as reflexões. Estou vendo a Juliana e a Júlia chegaram agora. Júlia, você é bem-vinda, você assiste depois, é isso, offline. Obrigado, Júlia, pela presença. Obrigado por todos aqueles que estão também já agradecendo e elogiando aí a nossa live. Eu também gostei bastante. Eu acho que é uma oportunidade muito rica essa de reflexão, e eu concordo plenamente com o Silvio. Nós já estamos no momento que nós temos que amadurecer. O movimento espírita vai amadurecendo. Nós não podemos ficar naquele período da década de 30, 40, 50, onde precisávamos de pessoas combativas e centralizando para si, quase que personificando, né, o movimento espírita, para a gente trabalhar agora como grupo, como coletividade, como pessoas que estão empenhadas em refletir, em ponderar. Vou deixar minha mensagem final também. Tudo isso que nós estamos conversando faz parte da proposta do Departamento de Doutrina da USE. Nós temos várias lives, quem já se inscreveu aqui no canal pode olhar anteriormente, tá? A gente tem várias lives nessa mesma linha, com essa mesma reflexão, ou tomar a liberdade de colocar, vou colocar aqui, no nosso chat também, um blog, onde eu reúno os textos que nós estamos discutindo, nesse caso em particular, os que eu tenho feito relativamente recente, os que eu tenho registrado, porque a gente tem que ter a consolidação das ideias. A gente vê canais que se dizem espíritas com centenas de milhares de inscritos, né? O Arthur tem esses números melhor que eu, centenas de milhares de inscritos, mas falando coisas que
dá até vergonha alheia, né, de chamar de espiritismo. Nós temos que, não é criticando as pessoas, que elas estão no entendimento delas, mas a gente tem que ter a reflexão doutrinária, e é por isso que a gente incentiva a divulgação dessas questões de maneira mais sóbria, sem ter as paixões envolvidas. Muita paz a todos, muito obrigado pela participação, até uma próxima, e deixo aqui também a Uzi o agradecimento pelo espaço. Até mais.